Vamos falar sobre esse primeiro passo que o governo está dando para aplicar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. Explica aqui para o nosso ouvinte o que ela representa e o que deve vir por aí. Primeiro, eu gostaria que você dissesse para os nossos ouvintes que foi um furambaço de reportagem, um furo de reportagem da sua colega Eliane Cantanhede. É verdade, furo mesmo. Foi um furo meu no Jornal Estado de São Paulo e todos os nossos concorrentes tiveram que correr atrás. Todos os jornais, televisões, rádios, todo mundo teve que correr atrás. Eu dei primeiro no nosso Estadão como manchete. Eu estava conversando com o ministro das Relações Exteriores, o nosso chanceler Mauro Vieira, e lá no Itamaraty, tomando um cafezinho, e ele me contou como foi o processo. Primeiro, ele estava na Colômbia com o presidente Lula e consultou o presidente Lula sobre a aplicação da lei da reciprocidade contra os Estados Unidos e o Lula autorizou. Na reunião ministerial de terça-feira, o Mauro Vieira, obviamente, estava lá, voltou a bater o martelo com o presidente Lula e conversou também com outros ministros, inclusive com Fernando Haddad da Fazenda e com o Geraldo Alckmin, que é vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior. E, então, ontem, no finalzinho da tarde, já início da noite, o Itamaraty noticiou a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, que reúne vários ministérios, né, os ministérios de Ciência e Tecnologia, a própria Fazenda, o próprio Ministério do Desenvolvimento, o Ministério da Agricultura, noticiou a CAMEX para iniciar o processo para a aplicação da lei da reciprocidade, né? E ontem mesmo o ministro Mauro Vieira me disse várias coisas, mas enfim, que nas próximas horas, ou seja, possivelmente ainda hoje, o Brasil vai comunicar oficialmente o governo Trump de que está iniciando esse processo para a aplicação da lei da reciprocidade. O que é a lei da reciprocidade? Tem muita gente que acha que é assim, se os Estados Unidos aplicam 50% de tarifa, a gente vai também aplicar 50% de tarifa sobre o produto tal ou qual que a gente importa dos Estados Unidos. Não é assim uma coisa direta. A lei da reciprocidade dá mecanismos para que o Brasil se defenda, que responda à altura os ataques comerciais de outros países. Essa lei foi sancionada pelo Lula ainda nesse governo, imagina só, foi inspirada, foi liderada pela Tereza Cristina, que é senadora bolsonarista, foi ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, portanto não é uma questão de oposição e governo, nem de direita e esquerda. É uma lei de defesa dos interesses nacionais. E o Mauro Vieira, inclusive, me disse que ela é equivalente à seção 301, que os Estados Unidos usa contra seus parceiros comerciais para investigar se há ou não abusos nas relações comerciais. O Brasil também usa a lei da reciprocidade, tem a lei da reciprocidade à disposição para usar em caso de defesa do interesse nacional. E aí é que tá. Agora vem os passos e tem uma burocracia danada, porque a CAMEX tem que ouvir os ministérios que são ligados ao comércio exterior, ouvir onde há problemas, onde não há, para decidir como usar a lei. Pode usar a lei em várias questões, por exemplo, exigindo contrapartida da lei da propriedade intelectual, por exemplo. Isso é uma retaliação, é uma reciprocidade. E se forem seguidos todos os prazos até o limite, isso pode durar 7 meses, 210 dias.
mas o governo acha que não será necessário esticar tanto o prazo, que isso pode ser muito antecipado. E é um instrumento, basicamente, de negociação, já que os Estados Unidos fecharam todas as portas de negociação, de diálogo com o Brasil, é uma forma de pressão para tentar o diálogo. Se mesmo assim os Estados Unidos mantiverem as portas fechadas, o Brasil está disposto a ir até o fim e aplicar a lei. E muita gente no setor privado é contra, porque teme um efeito rebote que seja, enfim, que piore ainda mais as coisas. Olha, Carolina, só para terminar, porque o comentário está ficando um pouco longo, mas vamos ver isso do ponto de vista político também. A decisão do governo foi tomada na quinta-feira, dia 28 de agosto, portanto, há dias, às vésperas do início do julgamento do Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. E todo mundo lembra que o Donald Trump, numa carta que ele postou pelo Twitter, olha só, uma carta de presidente para presidente pelo Twitter, postou pelo Twitter para o presidente Lula, o Donald Trump exigiu o fim do processo contra o Bolsonaro para suspender o tarifaço de 50%. E o governo já disse, e o próprio Mauro Vieira já disse para o correspondente dele, o chanceler americano Marco Rubio, que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que há no Brasil uma democracia com independência de poderes e que o Lula, as aspas do Mauro Vieira, nem o Lula nem quer, nem poderia, pela Constituição, intervir num processo judicial de outro poder. A gente vai exibir aqui um trechinho também da manifestação do presidente, né, ontem, sobre as negociações em entrevista à TV Record e mencionando um antigo apelido. Ninguém pode dizer que eu não quero negociar. O problema é que os americanos não querem negociar. Eu tenho o ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, que ninguém pode dizer que é radical. Eu tenho o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ninguém pode dizer que é radical, como meu negociador. E eu tenho o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. 3 ministros top para negociar. Só que ninguém nos Estados Unidos quer conversar, porque o presidente americano se acha dono do planeta. Ele acha que ele pode blasfemar o que ele quiser e os outros têm que obedecer. E fica, porque o Lula tem que ligar. Não, sabe o que acontece? O Lula aprendeu a andar de cabeça erguida. E um homem que anda de cabeça erguida, um homem que se respeita, um homem que tem dignidade, não rasteja diante de outro homem. Então, a hora que ele quiser conversar, o Lula, a paz e amor, está pronto para conversar. Mas não pense que o Lula vai ficar mendigando a conversa, não. É isso que você falou, né, Eliane? Tá todo mundo com receio, porque se ele subir a aposta de retaliação, o Trump já tinha avisado lá que também vai subir a dele. Pois é, mas foi exatamente pela falta de diálogo, pela falta de abertura dos Estados Unidos, pela, a decisão do Donald Trump de não querer ouvir as opiniões e as explicações do Brasil, é que foi tomada essa decisão de, então, usar o instrumento à mão, que é a lei da reciprocidade. Falar também sobre as discussões políticas envolvendo essa maior operação contra o PCC, mirando a Faria Lima, o setor de combustíveis, uma força-tarefa que identificou uma movimentação de 52 bilhões de reais, fraudes de 23 bilhões de reais, tudo com B de bola. Então tem governo federal, Lula tuitou ontem, também tem o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Mas, de alguma forma, isso ajuda o pacote de violência que Lewandowski deve apresentar, Eliane? Como eu escrevi na coluna de hoje no Estadão, é um efeito colateral virtuoso. Por quê? Porque essa operação de ontem foi feita pela Polícia Federal, pelo GAECO, pela PM, pelas PMs estaduais, pelas receitas estaduais, pela Receita Federal, ou seja, foi uma união de esforços para tentar combater o crime organizado, que está ganhando a guerra.
né? E qual é o efeito colateral virtuoso? É que isso chamou a atenção para a necessidade de união das forças de segurança, né? É a chamada união das forças, né? União de forças para combater quem está ganhando a guerra. Então, foi uma operação muito bem sucedida e que tem essa dupla lição para o país. Primeiro, né, o crime organizado está infiltrado em todos os estados, todas as regiões. O crime organizado está infiltrado nos poderes, né, no poder legislativo, no poder judiciário. O crime organizado está usando os setores privados inteiros como combustíveis, por exemplo, para lavar o dinheiro do crime. Enfim, é o Estado dentro do Estado brasileiro. Então fica a lição: ou o Brasil se une contra o crime organizado, ou o crime organizado vai engolir o Brasil. E nesse ponto, quem sai de alguma forma lucrando é o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, que tem pronto o pacote da segurança pública, exatamente mexendo na Constituição e criando novas leis para permitir que o governo federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal tenham maior presença, maior flexibilidade para o combate ao crime organizado. Pela Constituição hoje, isso é atribuição dos estados. Mas quando o caldo entorna, né, os governadores todos batem em Brasília de porta em porta pedindo socorro federal. Mas quando o governo federal quer se dar instrumentos legais para agir, aí os governadores de oposição reclamam. Não. O governo federal quer tirar atribuições, então entra a vaidade. A vaidade, aliás, que se viu um pouco ontem na divulgação dos resultados, esses resultados espetaculares, Carolina, que você acabou de nos revelar, né, de nos lembrar. Uhum. Eliane, ontem a gente viu o ministro Haddad decidindo, né, monitorar mais de perto essas fintechs. E é um monitoramento que estava mais próximo dos planos do governo no início do ano, mas a equipe econômica acabou recuando depois da disseminação de fake news, né, de que entre as medidas elaboradas estava a taxação do PIX. Aí tem uma pergunta aqui do Carlos de Cotia para você, dando bom dia, Eliane. Nicolas Ferreira ajudou o PCC, Eliane? Oi, Carlos. É uma pergunta muito difícil. Eu, sinceramente, não sei te responder. É preciso investigar, saber melhor, porque eu, diferentemente da oposição no Brasil e, aliás, da política no Brasil, eu não trabalho com fake news, trabalho com Carolina, nossa Rádio Eldorado, nossa Rádio, nosso Estadão, a gente trabalha com informações concretas. E aí eu te respondo com a maior honestidade, Carlos. Eu não tenho a menor ideia de que se o Nicolas Ferreira tem ou não algum tipo de envolvimento com essa história. Não sei. Retornamos a Brasília com a Eliane Cantanhede nessa conexão para fluir mais, né, sobre esse assunto dessa mega operação de ontem, né, os desdobramentos, com a fala agora do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, dizendo que os criminosos se aproveitaram de um vácuo na regulação das fintechs para agirem. Como se fossem bancos digitais, só que efetivamente eles têm uma regulamentação muito mais flexível. O grande problema é que as organizações criminosas, elas começam a se aproveitar dessa flexibilidade, dessa facilidade, justamente para cometer os crimes e fugir do controle. Dando, portanto, então, esse respaldo, Eliane, agora para o Ministério da Fazenda fazer ajustes? Exatamente, né? Essa discussão é uma discussão que vem de um bom tempo, porque as fintechs agem como bancos sem ter todos os deveres e obrigações dos bancos, né? Tanto que
a equipe econômica defendia a regulamentação, a própria Federação dos Bancos, né, a FEBRABAN, defendia a OCDE, que é a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, né, estavam cobrando, né, tanto a FEBRABAN quanto a OCDE, cobrando do Ministério da Fazenda providências. Mas como estava a crise do PIX, aquelas dúvidas, as fake news em cima dos PIX, né, o governo retirou, tentando evitar uma contaminação de um debate correto sobre o PIX, que é, enfim, um instrumento que super ajudou a vida nacional. Todo mundo hoje tem um PIX, né? Você passa numa esquina, tem um cidadão vendendo balinha e ele tem um PIX. Então, para evitar uma contaminação e o uso, a disseminação de fake news, o governo recuou. Mas agora não tem mais como recuar, né? Porque o que fica claro, e a gente ouviu agora o doutor Andrei Passos Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, falando. E também ontem o ministro Fernando Haddad da Fazenda também já avisou. Chega. É preciso regulamentar as fintechs para que as fintechs que agem como bancos também sejam responsabilizadas como bancos, né? Então, um outro efeito colateral virtuoso daquela operação de ontem foi exatamente jogar luzes sobre como as fintechs são usadas sem nenhum controle para a lavagem de dinheiro e como instrumento para, portanto, o crime organizado. Dessa vez, eu acho que as fintechs vão entrar na mira, sim, para serem regulamentadas como tudo tem que ser. Nada pode atuar sem algum tipo de controle de fiscalização do Estado brasileiro ou de qualquer Estado. Então, as fintechs que fiquem de barbas de molho, porque uma coisa é você participar do sistema financeiro, outra coisa é você participar sem controle e sendo útil, sendo instrumento do crime organizado. Uhum. E para fechar, que a mãe queria sua análise sobre essa reportagem do Aguirre Talento hoje no Estadão, falando do escritório da filha do Ana Carolina Noronha, filha do ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, que recebeu R$300 mil de uma empresa investigada pela Polícia Federal, Eliane. Pois é. Primeiro eu queria elogiar a contratação do Aguirre Talento, que é um dos principais jornalistas investigativos do país e particularmente aqui de Brasília, e ele tem muitas fontes na Polícia Federal, no Ministério Público, no sistema judiciário, e ele tem dado um furo de reportagem relevante atrás do outro aqui no Estadão. Foi ele, por exemplo, o Aguirre Talento, que nos trouxe aquelas gravações, várias gravações das investigações sobre a tentativa de golpe, com revelações novas. Então, parabéns, nosso colega Aguirre Talento. No caso do escritório da filha do Noronha, isso é um emaranhado, gente, que precisa ser mexido e remexido. Porque você tem muitos casos de ministros de tribunais superiores que têm esses ministros de tribunais superiores, eles têm famílias que são da área do direito, que têm escritórios de advocacia. Então, o ministro trabalha para julgar, né? Seja no STJ, seja no STM, seja em qualquer tribunal, e você tem a filha, a mulher, o parente, o genro, etc., agindo como advogado para livrar
os réus da condenação. Então, uma ponta da família julga e a outra ponta defende. Isso é muito complicado e no caso do ministro Noronha, né, ele é um ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e a filha dele simplesmente recebeu R$300 mil da empresa Force, né, no escritório de advocacia dela, que é a Ana Carolina Noronha. Só que a investigação da PF identificou que entre 2020 e 2021, no período dos pagamentos de 300 mil, os processos relacionados a um fundo de investimento ligado à Force, que estavam em tramitação sob a relatoria do Noronha no STJ. Ou seja, o Noronha no STJ era relator de um processo envolvendo um fundo de investimento ligado à Force. E a Force pagava R$300 mil para o escritório de advocacia da filha do ministro. Ou seja, pode nem haver crime, mas há, no mínimo, uma questão de legitimidade numa questão como essa. E isso não é uma exclusividade da família Noronha. É, sim, um escândalo da família Noronha, mas não é uma exclusividade. E, aliás, faço um outro elogio ao nosso Estadão, que o Estadão tem sido muito diligente nas investigações sobre esse emaranhado, esse envolvimento de parentes com escritórios, com empresas e causas que estão com ministros nas altas cortes. Então, é muito importante e isso não vai ficar só no caso da família Noronha. Vem mais coisa por aí. Essa Eliane Cantanhede, que se despede da gente, vai tirar uns dias de férias, vai voltar descansada aqui ao Jornal Eldorado, nesse contato diário aqui com você, nosso ouvinte. Eli, bom descanso para você, viu? Tá, quando eu estiver andando de gôndola em Veneza, eu vou mandar um beijo para você, Carolina. Manda uma foto assim pra gente ficar com bastante inveja. Para você, para Laís, pro Moa e pro nosso Heisen, que até lá já estará longe das gôndolas e sentadinho ali na carteirinha dele de trabalho. É o que vai ter.